ano, durante a sua vida. E vivenciar. Então vamos lá, boa tarde. Boa tarde, professora Silvia, boa tarde a todos que nos acompanham. Maria Alves, tudo bem contigo, Maria amiga? Alves, boa tarde, Maria Alves, tudo bem? Então vamos entrando, vamos aguardando um pouquinho as pessoas entrarem, né, Walter? Sim, sim. Ó, a Malévola entrou. Sim, Malévola, grande amiga aqui de São José. Boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho, que ainda faltam uns 2 minutinhos também para 14h14, né? Aí a gente inicia a nossa conversa de hoje, mas já vou dizendo que hoje nós vamos conversar novamente com o Walter Filho, porque fizemos uma pesquisa, né, nas redes sociais, ali, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e para as pessoas dizerem quem elas queriam que eu trouxesse para conversar novamente numa live de terça ou de quinta, e quem venceu foi o Walter, né? Não se vê nada. Gostaram de ouvir a gente conversar, né? Verdade. Que bom, né? Que bom. Isso é bom. Então, a pedidos, trouxemos o Walter novamente para conversar. Então, o Walter trabalha com marketing, é palestrante, trabalha com consultoria, né, Walter? Sim, trabalhamos também com gelatos italianos, nós temos uma fábrica, né, aqui no centro. E também sou colunista do jornal Biguaçu em Foco, da qual escrevo já há quase 9 anos. E estamos aqui para bater aquele papo com a professora Silvia, para nos desenvolvermos, melhorarmos cada vez mais em todos os aspectos. E hoje a nossa conversa vai girar em torno, então, das experiências estéticas, né? Das experiências do nosso dia a dia, o que são essas são mesmo. Quem quiser perguntar, quem quiser estar participando, pode ficar à vontade. Então, boa tarde, Walter. Boa tarde, então. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. E a Silvia, como eu falei, né, eu sou palestrante motivacional, sou colunista do jornal Biguaçu em Foco, já há 13 anos, colunista, não jornalista. Eu também sou sócio de uma fábrica e buffet de gelatos italianos, a Emporium Gelateria. Não é nem propaganda, viu? Mas já é também, né? E o bacana é que a gente conversou, né, na semana sem ser essa que passou, a anterior, e a Silvia vem falando, né, das sensibilidades. E eu costumo dizer nas minhas consultorias, em algumas palestras, que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã, né? Nós temos que fazer bem todos os dias. E essa experiência estética do dia a dia, da sensibilidade que nós temos durante todos os dias, é que nos faz, né, crescer, que nos faz amadurecer. Não somos os donos da razão, muito pelo contrário. O mundo gira, eu também já falei isso, mas me parece que só o bêbado está percebendo isso. Uma das grandes educadoras da família, inclusive o fundador da Universidade Federal de Santa Catarina, eu acho que é João Davi Ferreira Lima, eu acho que não quero estar enganado. Ele convidou ela na época, na década de 60, para fazer parte do corpo de docentes da nova universidade, né? E eu me lembro que ela contava essa história pra gente, e ela dizia assim, ela negou o convite. Quem não gostaria hoje de ter o título, né, docente da UFSC? Tem muita gente que gosta, e eu acho que tem que realmente, né, bater no peito e dizer isso aí. Mas ela declinou o convite para justamente poder participar, ela dizendo assim, eu vou participar dos alunos que estão vindo para cá, mas alfabetizando. E até os 84 anos, se eu estou bem lembrado, o Márcio me corrige, 82, ela alfabetizava
crianças e com muita educação e fineza, e não deixava de dar as suas reguadinhas, seus cascudos, como eu também recebi dela e a grande maioria dos meus primos, né? E é claro, para essa geração nova aí, o apanhar, o cascudo, não corrige, muito pelo contrário, né? Eles se sentem agredidos, se sentem, como é que se diz? Acham que isso é bullying, essas coisas. Mas fazer o quê? É a educação que está mudando. Se para melhor ou para pior, nós vamos descobrir com o tempo, professora. Tá, e assim, ó, Walter, fala para nós assim, ó, né, você já tem toda uma caminhada de vida, tem muita experiência de vida, muita experiência estética aí que poderia ficar contando pra gente, conversando com a gente aí a tarde toda, né? Mas assim, ó, nesse caminhar da tua vivência, da tua vida, você sempre teve um porquê definido para as experiências que tu realiza ao longo da tua vida, e esse porquê faz alcançar teus objetivos? Ou tu nunca pensou assim, o meu objetivo vai ser esse, quero alcançar isso, aquilo, vou organizar assim, só deixou a vida levar ou organizou? Tem os objetivos, assim, os porquê definido para ver se alcança os objetivos? Olha, como é que você faz? Professora Silvia, eu sempre digo assim, ó, eu sigo um lema, né, que é bíblico, inclusive, que diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não é que eu também vou sair que nem um Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, não é isso, né? Eu sempre digo, como eu disse na live anterior, o fruto nunca cai muito longe da sua árvore. Ou seja, nós somos um pouco, até, né, a gente vai conversar sobre isso, até que ponto, né, os pais, né, como era a sua educação com os pais, a sua vida com os pais, a gente com certeza, né, eu, por exemplo, sou um pouco do seu Walter e da dona Marilene. E claro que eu tenho as minhas características próprias, né? Mas aqui em casa ficou bem claro que, por exemplo, a minha mãe sempre foi educadora. Vem de uma família de educadores. Né, com relação aos dois homens, eu acho que Então, isso aí veio muito forte na minha carga genética, dentro daquilo que eu trabalho e estudo também a parapsicologia, que me mostrou que eu sempre trabalharia com a educação, como trabalhei de aula na Faculdade de Turismo e Hotelaria, né, desde a época que ela começou como uma escola técnica, e também comecei a gostar de trabalhar com o comércio. Meu pai sempre foi empresário, foi comerciante, então isso aí fica muito arraigado dentro de mim. Né, dentro de mim. E isso a gente percebe aí, quantas famílias, os pais são médicos, os filhos também se direcionam para isso, quantas pessoas, né, da tua família de repente são pedagogos, educadores, e você também seguiu essa diretriz, esse caminho. Eu posso dizer que na minha escolha, né, profissional, eu nunca tabulei. Eu me lembro quando eu fazia o meu segundo grau, quando fui fazer escola técnica, vestibular, eu como fiz mecânica na escola técnica aqui na hoje IFSC, né? Eu queria fazer mecânica, mas tenho certeza que não gostaria, tanto que eu reprovei no vestibular, tudo, mas eu tenho certeza que não gostaria, que não é a minha área, correto? Depois me liguei à aviação, comecei a estudar aviação, e não sei por que também saí do caminho. Eu só sei te dizer, Silvia, que eu sempre gostei de trabalhar, né? Inclusive eu sempre digo assim para minha filha e para o meu filho: vocês podem, do meu primeiro casamento, né? Vocês podem falar tudo dos pais de vocês, mas só não falem que o pai e a mãe são malandros, porque realmente, né, eu sempre gostei de me dedicar àquilo que eu faço, né, ao trabalho. Claro que hoje, como por exemplo empresa, nós temos diretrizes, nós temos tabulados, o que eu quero para a empresa daqui a um ano. A gente sabe qual é o segmento que a gente vai atuar dentro da empresa agora nestes tempos de Covid. Um exemplo, né? Nós tínhamos
aqui dentro da Empório Gelateria, nós temos uma carteira de clientes, pessoas jurídicas, restaurantes, hotéis, cafés, bares, né, que trabalham com o nosso sorvete para usar com petit gâteau, brownie e outras invenções dos chefes dessas empresas. Em um determinado momento que essa pandemia atacou, automaticamente nós ficamos sem esse segmento. Correto? Por quê? Porque os bares foram fechados, os restaurantes, hotéis, cafés, e automaticamente a gente perdeu uma demanda financeira muito grande. Ali dentro da loja nós trabalhamos também com os aplicativos do Uber, iFood e Rappi. Ou seja, começamos a diversificar, nós tínhamos uma média de tantos pedidos por dia, né, antes da pandemia, e no momento que as pessoas ficaram isoladas também, que não podiam mais frequentar uma gelateria, um restaurante, né, um café, automaticamente elas começaram a pedir pelo aplicativo do iFood, do Uber Eats e do Rappi. Ou seja, nós já estávamos no contexto, estamos conseguindo manter vendas maravilhosas. Mas um exemplo, restaurantes que não trabalhavam com isso, cafés que estão trabalhando agora, estão tendo dificuldades. Até porque é aquela velha máxima, quem não é visto não é lembrado. E todos nós sabemos que o Uber Eats é uma empresa americana, se eu estou bem lembrado, sei que ela é multinacional, e o iFood é paulista, né? Mas que já está no mercado há muito tempo, ou seja, aqueles que iniciaram estão sendo mais lembrados. Então, assim funciona a coisa. Você não tem que usar aquele aparelhinho que o cavalo usa, que só enxerga para frente, né? Tem que estar atento a todo esse cenário novo. Até porque quem é que diria que no começo do ano nós teríamos um surto de pandemia? Boa tarde, Tânia, tudo bem? Então é por aí, sabe? Eu acho que essa sensibilidade, né, estética, a experiência que nós temos diariamente é que vai nos dar uma direção, que vai nos dar um norte para onde você seguir, para a nossa empresa seguir. Mas eu particularmente uso muito aquela frase bíblica: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Claro, né? Fé é uma coisa pessoal que você desenvolve, não estou nem falando aqui de religião, né? Religiões existem muitas, mas Deus é um só. Então, o importante é fé é acreditar em si mesmo. Se o próprio Jesus disse, se tiveres fé, vais fazer milagres maiores do que eu fiz, e ele, que era o Filho de Deus, imagina o que nós podemos fazer, né? Vais pedir para aquela montanha sair daqui, se atirar no mar e vice-versa. Eu não vou pedir aqui para o Morro da Cruz, aqui em Florianópolis, sair daqui para beira-mar, não é isso. Montanha era a grandeza que nós temos aqui dentro. Mas como já dizia o falecido Raul Seixas, a gente usa somente 5% da capacidade mental. E nem se usa, né? Eu acho que ele estava muito doidão, muito chapado naquele dia. 5% é muita coisa. Se a gente usasse um pouquinho, com certeza a gente faria muita diferença. Então, a partir disso que você fala, né? De estar conduzindo a vida, né, a partir de experiências estéticas que tu já viveu e que tu vem vivendo, e, né, tanto que acontecem coisas que a gente nem espera e que a gente tem que se reorganizar na vida, né? Então, a partir disso, né, nesse momento de mudança global, porque a gente está vivendo uma mudança global, né? Diante dessa pandemia, em que lugar você se sente no mundo? Ou seja, que experiência a vida da mesma forma você experiencia a vida da mesma forma que antes, ou mudou alguma coisa? Se mudou, o que mudou? Como mudou? Depois que passar tudo isso, como você pensa que vai ficar esse teu lugar no mundo? Vai ficar o mesmo que está agora?
Como é que é isso? Como é que tu pensas isso? É bacana, até a Tânia colocou ali, né, ressignificar, né? Nós temos um livro que não foi publicado, está todo escrito, vai ter que ser reescrito, correto? Que se chama Era de Rê, inclusive é o Já título... te desafiei na outra live a lançar esse livro aí, né? Sim. Inclusive é assim, ó, a Era de Rê, era de redescoberta e de reeducação do ser humano. Essa pandemia não foi a primeira que veio ao mundo, nem infelizmente vai ser a última. Até porque a gente percebe que cada vez que vem uma pandemia é porque o ser humano ainda não aprendeu. Né? Eu tenho alguns comportamentos que talvez até contribuam para esta pandemia, eu não sei. Quem sou eu para dizer, não, eu sou filho do Todo-Poderoso. Sim, todos nós somos, mas eu acredito assim que mas hoje ainda... Somos falhos também, né, Walter? Com certeza, somos falhos porque somos seres humanos, né? Sem dúvida. Dani, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, então, Daniel. Daniel, desculpa. Daniel. Então é assim, ó, eu acredito que todos nós estamos passando por mudanças, né? Em primeiro lugar, a mudança da disciplina. Isso é muito importante nas nossas vidas. Porque quem não tinha o hábito de lavar muito as mãos, lavar rosto, fazer a sua higiene pessoal, hoje até eu me acordei, eram 9h30 mais ou menos, eu estava pensando, né? Gente, eu aqui na região de Florianópolis, de onde eu falo, tem um acúmulo muito grande de moradores de rua. Nos primeiros 20 dias de pandemia não via nenhum deles de máscara. E agora, com certeza, eles estão se cuidando também. Mas com certeza eu sei que eles estão muito mais abertos como é que se diz assim, infectar do que nós que estamos mais protegidos. Mas será que isso realmente é uma verdade? Não sei. Eu penso, agora tu falou uma coisa bem certa, porque aqui, onde eu moro, em Rio do Sul, também existe, né? Também tem umas pessoas na rua, tem uma senhora que vive pedindo coisa no cinema. A demissão. Aí eu digo não. A demissão é a gota d'água daquele copo que está quase transbordando. Né? Ou você acha que, por exemplo, neste momento de Covid-19, você acha que quantas pessoas... Até meu pai comentava comigo hoje de manhã. Psiquiatra, psicólogo, psicanalista está enchendo o bolso, porque o que deve ter de gente com problemas, claro que tem. Muita gente não está acostumada a ficar dentro de casa, só vem para casa para dormir. Né? Muita gente que passa o dia inteiro fora para evitar as preocupações e transtornos de dentro da sua casa, onde eu acho que aqui, ou aí, ou em qualquer casa do mundo seria o maior refúgio para a tua vida, mas infelizmente não é assim, né? Então eu acredito, só que eu sou assim, não é nem que eu seja um sonhador, mas eu acredito que todos esses momentos que a gente está passando agora, e até a Alba está falando disso, né? Que a pandemia veio para mudar o interior do ser humano, e claro que em consequência o exterior muda. Eu sempre gosto de dizer, tem pessoas que digam assim, Walter, vamos sair para ir um barzinho hoje para bater um papo, preciso conversar lá, vou me divertir, porque eu quero esquecer os meus problemas. Não. Barzinho, boate, casa noturna, restaurante, nem viagem para o melhor país do mundo que você achar vai fazer você esquecer os seus problemas, porque você sempre vai levá-los consigo. Tem gente que diz, eu vou mudar de cidade porque aí vai mudar a minha vida, porque meus problemas vão acabar, não sei o quê. Não adianta, porque está dentro da gente. Não, primeiro muda-se, para depois mudar de cidade, depois mudar... Eu compreendo até, sabe, professora Silvia, quando as pessoas dizem nesse sentido, né, porque elas estão querendo dizer assim, preciso que esse problema, essa situação, esse cenário saia de dentro de mim. Correto? Mas é a forma que eles têm de dizer de ir para um outro lugar. Né? Então, e a gente sabe,
né? E quando, gente, eu estou falando aqui isso tudo para vocês, não penso que eu não tenho problemas, não tenho meus momentos de deprê, não tenho os meus momentos de ansiedade, de angústia. Claro que eu tenho, Todo sim. mundo tem, né? Né? Não, eu posso falar de mim, eu não posso falar da professora Silvia, da Tânia, né, da Márcia, de todos aqueles que nos acompanham aqui, até porque eu não tenho procuração e aparentemente do que eu conheço daqueles que eu estou conversando, né, tudo no momento está levando. E naquele dia, na última live, eu dei o exemplo, né, do ser humano, que a nossa vida é mais ou menos como aquele aparelhinho que se coloca para ver os batimentos do coração quando está numa cirurgia. Embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, porque o dia que estiver reto, você está morto. Né? Então, é dessa maneira assim que eu vejo, sabe, professora Silvia. E também o que eu acho interessante é que dentro dessas minhas histórias de vida, uma coisa que eu faço, sempre me permitir a mudar meus pensamentos, as minhas teorias, e nunca deixei que aquele bullying, Maria vai com as outras. Não, se eu tiver que ir com os outros, eu vou, se eu não tiver, eu não vou. Então, é assim mais ou menos que eu vejo como funcionam as coisas, né? A gente deve realmente... uma coisa que é muito interessante nesse momento, né? A nossa persistência, né? Eu já não estou nem falando de paciência, porque paciência você é obrigado a ter nesse momento. Mas a persistência em saber, né, que você faz parte, até você me perguntou ali, mas como é que você se localiza nesse planeta, nesse mundo? Ligar, né, a chutar, como é que é, dar com os pés, como a gente diz, né, porque isso, porque aquilo, que não vai adiantar. Então, o que adianta? Adianta a gente se interiorizar, né, orar, né, falar com a gente mesmo, falar com o eu, né, com o eu de cada um. Refletir, né? Refletir. Então, assim, como você também disse antes, a gente não está aqui falando de religião, né? Porque Deus é um só, mas cada um vivencia, né, essa coisa de uma maneira, né? De um jeito. Né? A mesma questão quando você falou de ficar em casa, né? Que deve ter muita gente assim, ó, e que tem muita gente se sentindo sufocado em casa. Então, assim, ó, gente que nunca precisou de um psicólogo, nunca precisou que ninguém ouvisse, né? A pessoa que conseguia ir trabalhar, voltava para casa, tinha o seu dia a dia normal, dito normal, vamos botar entre aspas, e agora está se vendo muito em casa, não está dando conta disso. Mas por que não está dando conta? De novo, vem o fator espiritual, que eu penso. Porque porque assim, ó, o ser humano, a maioria do ser humano não consegue, não gosta da sua própria companhia. Então, se a gente não gosta, então assim, e eu falo isso porque eu fiz um tempo de tratamento com parapsicóloga e eu tive que aprender a gostar da minha companhia. Porque eu pensava assim que... Mas não te preocupa, 90% das pessoas são assim. São assim? As outras 10 nem se permitiram ainda se conhecer. Então assim, porque eu tenho meus 3 filhos, eu tenho os filhos, eu tinha, né, agora vivo só com o Ricardo, mas assim, ó, todo o tempo que eu vivi com eles, que é uma correria, né, quando eles são pequenos, que a gente tem bastante coisa para fazer e tal. Então, assim, ó, e mesmo assim, eu sempre pensava que para mim ser feliz, eu tinha que ter uma outra pessoa do meu lado, ou eu precisava de uma outra coisa, ou de uma outra pessoa, de um outro, né? Parece que eu precisava. E eu levei uns 30 anos para entender isso, né? 30 anos da minha vida para entender que para mim ser feliz... Mas entendeste, né? Mas entendi. O que é importante é que entendi, sim, né? Por isso que a filosofia... Pode continuar. Assim, eu entendi que para mim poder vivenciar aquilo que eu quero e aquilo que me deixa feliz, eu não preciso de mais ninguém. Eu preciso só de mim e pronto. Né? E a gente pode pensar assim, ó,
Até tem gente que pode pensar, mas isso é besteira, porque, né? Porque tem gente que nunca nem pensa nisso. Só que não é besteira porque, assim, ó, se a pessoa tem que ter uma sensibilidade forte, né? Uma sensibilidade a mais, vamos dizer assim, para entender que ela precisa disso, né? Que ela precisa desse auxílio para se entender no mundo, né? Para se entender como um ser humano no mundo, né? Com certeza. Para se entender como esse ser sensível no mundo, né? Então, eu penso assim, se a pessoa consegue lidar com essa coisa, ela vai conseguir ficar na sua casa, porque a sua casa, além de ser o refúgio, como você disse, a pessoa vai gostar de estar na sua casa. E eu acho interessante isso, porque quando começou tudo isso, até um amigo meu disse assim, nossa, tu e o Ricardo é meu filho, né? Tu e o Ricardo estão tirando de letra essa quarentena, né? Eu disse, graças a Deus. E assim, mal tinha também começado, né? Porque assim, se a gente puder ficar só em casa, a gente fica, a gente gosta de ficar lendo, de ficar vendo uma coisa, a gente conversa, a gente inventa coisa, quando vê o dia acabou, a gente vai assistir um filme, a gente comenta sobre o filme. Então, assim, ó, a gente consegue fazer coisas em casa, né? Sem dúvida, sim. São experiências, por isso que eu te falo, né? Elas são individuais, não adianta a gente querer generalizar, até porque nós somos, eu já falei isso também na outra live, só relembrando, nós somos aí atualmente 7 bilhões e mais alguns milhões de pessoas no planeta, e com certeza não tem 2 Walter, 2 Silvia, 2 Val, 2 Márcia, 2 Dani, ninguém. A essência é uma só, que é Deus, nas mais variadas faces que somos cada um de nós. Mas o interessante que falando ainda dessa parte aí da estética, né? Eu sempre digo, às vezes as pessoas perguntam, os estudos, eles contribuem para isso? Na tua vida profissional, com certeza, né? Você quer ser médico? Não adianta você dizer assim, não, vou ficar assistindo videozinho no YouTube. Claro, eu dei o exemplo também daqueles caras que derrubaram a torre gêmea lá dos Estados Unidos, que todos eles voaram através do Fly Simulation, né, que é aquele simulador de voos do computador. Mas sempre lembrando que os estudos vão te dar o conhecimento técnico, e aí você vai ser um grande médico, um grande dentista, um grande professor, um grande engenheiro, qualquer profissão que você desejar, se você realmente se dedicar, você vai ser o melhor, né? Boa tarde, Chay, tudo bem, meu querido? Mas o que acontece? O desenvolvimento pessoal, agregado a esse conhecimento técnico, é que vai te fazer uma pessoa diferente. Eu me lembro, assim, que nos meus tempos de colégio, de faculdade, eu vi assim, eu me lembro que eu tinha um professor de inglês, que ele dava um texto para a gente traduzir para o português, né? Parece que eu estou vendo. Abria o jornal e ficava lá 45, naquela época era 45 minutos de aula. Gente, ganhava um dinheirão. Era a metodologia dele, a pedagogia dele, olha, só se ele fosse muito pedagogento, né? Mas a gente tinha que respeitar, era a maneira dele fazer. Não se deve, né? Que não tem, eu já falei isso também, 2 Walter, 2 Silvia, 2 Eliane, 2 Shire, não existem, né? Por mais que a gente queira se achar parecido fisionomicamente, mas, assim como me acham parecido com o Brad Pitt, eu acho que é os olhos verdes, deve ser, né? Automaticamente, vamos rir, faz bem. Essa foi boa. Então eu acho que... Vamos lá, pessoal, quem está participando aí, coloca aí, ó, vê se ele parece mesmo com o Brad Pitt, ó, coloca aí. Com certeza, é verdade, né? Então, eu sempre acho importante, né? Aperta no coraçãozinho aí, ó, bastante coraçãozinho, quem acha que ele é o Brad Pitt. Tá bom. Se ele descobre isso aí, acaba o nosso espaço aqui na live semana que vem, né? Então eu acho que independente, né, das mudanças
É porque assim, ó, a pandemia fez todos os cidadãos do planeta, com exceção dos aborígenes, daqueles que vivem isolados do... Ei, Tânia, tu és suspeita, viu? Não vem com essa coisa, não. Mais bonito que o Brad. A Tânia é suspeita. Isso aí é... Não. Então é assim, ó. Independente... Tá mais como George Clooney. O Shire também que a mãe é minha amiga, ele já é meu amigão há muitos anos, então eles isso é bullying, eu posso processar vocês. Então é assim, ó, a pandemia é global, né? A pandemia é global. Alba, isso é sacanagem, hein? Se aquela beistudinha lá dele souber disso, ela vai te processar. Então, a pandemia é global, né? Mas quantas vezes você já se preocupou, você que não mexe com o mercado de ações, você que não é economista, que não tem empresa, já se preocupou com a crise dos gafanhotos na Noruega, crise que eu... Então a gente tem mania de se preocupar com tudo. Já é da natureza do ser humano essa preocupação, essa maneira de ser, né? Mas vamos também aproveitar esses momentos de isolamento, que eu digo, eu não posso falar que eu vivo em isolamento social, porque eu trabalho todos os dias, graças a Deus, né? E rezo muito para que o cenário possa mudar e as pessoas possam voltar a trabalhar também, até por questões de economia, de tudo isso que a gente vê por aí. Mas vamos começar. De vida pessoal, profissional, né? O que ele quiser responder. Se quiser perguntar alguma coisa para mim sobre experiência estética, mais relacionada à educação ou até a minha vida pessoal e profissional, eu também posso responder, tá ok? Então, enquanto isso, ele vai falando ali da palestra que ele ia falar, e daí se alguém quiser perguntar, para a gente já ir terminando. Não, é assim, ó, é que eu sempre falo nas minhas palestras, né, que as pessoas têm que estar antenadas com o mundo, né? Antenada com o mundo aí é fundamental. Walter, mas como é que eu vou estar antenada com o planeta se eu vivo aqui na minha pequena ilha provinciana de Florianópolis, né? E o resto, putz, mas hoje em dia dá para você acompanhar, né? Você que de repente mexe nas redes sociais, que faz as coisas acontecer, dentro do seu segmento, pelo menos você tem que tentar ser o melhor diariamente, não competindo com ninguém, né? Mas melhorando a cada dia. Então, essa questão assim eu estava dando o exemplo ali da minha empresa, né? Hoje mesmo eu conversava, eu não dei mais palestras. Claro, o isolamento social vai ter... Claro, não pode ter aglomeração, né? Como a gente está fazendo aqui pelas lives, né? Você poderia fazer pelo Zoom, né? Conhece o Zoom? O Zoom dá para fazer? Ou até mesmo por vídeo, né? Não, exatamente, mas não é esse o objetivo, né? O nosso objetivo justamente é fazer com que as pessoas possam, né, desenvolver cada vez mais o seu eu. Aquela coisa de eu sou uma pessoa realizada comigo mesmo. Olha, se você diz isso com 50, 60, 70, eu sinto muito, viu? Porque eu acho que você pode ter sido realizado profissionalmente, tudo, com certeza, né? Mas se você ainda até hoje você está vivo, então você tem que acrescentar muita coisa ainda para esse planeta. Outro exemplo que eu dou, se você mexer a sua mão assim, você está deslocando um pouco de ar, que vai talvez pegar 1 metro aqui, né, de ar da minha região. Agora imagina todo mundo abanando as suas mãos no mundo inteiro. Quanto ar a gente vai deslocar? O que a gente é capaz de fazer? Né? Será que você já se olhou no espelho, como ainda há pouco a Silvia falou, não só para apreciar a sua beleza estética, mas para conversar consigo mesmo, para se reconhecer como ser humano que faz parte deste planeta? Isso é interessante. Realmente quer mundo, né? Agora tá travando, tá no finalzinho, tá travando.
Então deve ser isso, né? Então é assim, se transformando é que a gente vai conseguir transformar o planeta, se é esse o seu objetivo. Com certeza, com certeza. E quando você falou ali, ó, dessa coisa de... Aqui, ó, Silvia, qual é o teu conceito de estética na educação? Bom, vou responder porque senão depois não vai dar tempo. Vou deixar aquilo que eu ia falar para lá. O meu conceito de estética na educação é o seguinte. Na verdade, todo professor, a maioria dos professores fazem, só que não sabem que usam a estética na educação, porque estética é o sensível do ser humano. Então, estética na educação é saber sentir o ser humano, sentar e conversar com eles. Opa, o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo e vamos resolver. Não é que eu era amiga dos meus filhos, não é? Eles sempre tiveram respeito comigo como mãe deles, mas conseguia lidar por causa dessa sensibilidade que eu tinha com eles, né? Mas isso aí é pano pra manga daí, né? Dá pra conversar mais uma live toda, né? Então, gente, obrigada. Espero que tenha respondido ali a Tânia, né? Sim. Espero que tenha respondido.